Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? O texto para a meditação desta noite está em Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. E eu convido a todos a acompanharem a leitura. Lucas 10, 38 ao 42. Vamos fazer uma pequena oração, pedindo as bênçãos de Deus para este momento de adoração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por estar aqui na Tua presença, tendo mais esta oportunidade para honrar e glorificar o Teu santo nome. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Divino Espírito Santo esteja com cada um de nós e que não seja eu, Senhor, que fale, mas que Tu me inspire para passar a Tua mensagem aos Teus filhos nesta noite. Por Jesus te oramos. Amém. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O tema para a meditação desta noite é Tendo um coração de Maria no mundo de Marta. Ter um coração de Maria no mundo de Marta é bem desafiador, não é, irmãos? Bem desafiador. Por quê? Porque em nosso coração existe uma vontade imensa de conhecer e amar a Deus. Este é o coração de Maria. Mas uma parte de nós ainda resiste. Exausto, a gente se pergunta como encontrar forças e tempo, não é verdade? Diante de tantas coisas que a gente tem para fazer. Esse é o mundo de Marta. E a gente se pergunta, como eu vou dar conta de cultivar minha vida espiritual, não é? Parece que é mais uma obrigação na nossa agenda. E esse texto bíblico de Maria e Marta, que lemos agora em Lucas 10, ele retrata, não é, de uma forma assim, bem interessante, o que sentimos. Queremos adorar como Maria, mas lá dentro de nós continua Marta a nos controlar. Então, como nós vimos aqui no texto, já conhecemos a história, não é? Durante uma de suas viagens, Jesus e seus discípulos chegaram numa aldeia chamada Betânia, e ali uma mulher chamada Marta abriu suas portas para Jesus, e ela tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Porém, Marta, ela estava muito ocupada com os afazeres, porque ela era uma anfitriã, e queria dar o melhor
para os seus convidados. Então, Marta vai aos pés de Jesus, vai até Jesus e pergunta se Jesus não se importa que Maria vá ajudá-la. E pede que Jesus mande Maria ir ajudá-la. Mas aí é quando Jesus a repreende e diz: Marta, Marta, não é? Estás ansiosa, muito afadigada com os afazeres, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu essa boa parte, a qual ninguém lhe tirará. Quando a gente lê esse texto, a gente se identifica, não é, um pouco com Marta e um pouco com Maria. Marta era uma grande mulher. Eu, meditando nessa mensagem, nesse texto, vi que Marta era uma grande mulher. Imagine, abriu suas portas para vários convidados. Jesus e seus discípulos. Só aí tinha quantas pessoas? 13 pessoas. Imagine, 12 discípulos e Jesus. Lembrando que Jesus também não andava só com os seus discípulos. Por onde ele andava também ia uma grande multidão. De repente ali tinha mais de 13 pessoas. E Marta, totalmente dedicada, eu acredito que ela não queria oferecer para Jesus aquele cardápio do dia a dia que ela preparava para a família, não é? Quando a gente está assim muito apressado em casa ou recebe uma visita de última hora, não é? A gente dá o quê? Vamos dizer na linguagem de hoje, um miojo, não é? Que é prático, fácil, temos ali em mãos. Aquele cardápio simples do dia a dia, mas Marta não queria oferecer isso ao seu convidado especial. Ela queria oferecer um banquete digno de um Messias, digno para um Messias. E aí a gente imagina a correria de Marta, não é? Direcionando os seus servos, os seus empregados, para cada um fazer uma coisa, colher alguma lentilha, sovar alguma massa, preparar a mesa, organizar a casa e perguntar se eles iriam dormir por ali naquela noite, porque se fossem dormir também queria que as camas estivessem impecáveis, com os lençóis trocados. Eu fico imaginando tudo isso, não é? A correria de Marta. E, diante de tudo isso, Marta lembra de Maria. Onde está Maria? Maria não está aqui me ajudando. Alguém viu Maria? E aí começa a busca por Maria. Procurem Maria, e ela mesma saiu a procurar. De repente, onde encontra Maria? Encontra Maria ali, sentada aos pés de Jesus, junto com os discípulos, ouvindo Jesus falar. Coisa que naquela época não era permitido. Imagine naquela época uma mulher estar ali junto, não é, com os homens numa reunião. E Maria foi chegando aos poucos, ouvindo o que Jesus falava, e foi chegando, e de repente estava ali aos pés de Jesus. Quando Marta viu aquela cena, não acreditou. Eu não acredito que Maria está ali, junto com aqueles homens, numa reunião, aos pés de Jesus, e eu aqui trabalhando sozinha. E aí começou, né, a fazer alguns gestos para chamar Marta, para ver se chamava a atenção de Marta, não é? Gesticulava, mas nada tirava a atenção de Marta. Nada tirava a atenção de Marta. Até que Maria não aguentou mais e foi lá pedir para que Jesus mandasse Marta ajudá-la, né? Já no seu limite, interrompeu a reunião deles e pediu que Jesus mandasse Marta e lhe ajudar. E foi aí que, ao invés de Jesus aplaudir Marta, o que foi que ele falou? Marta, Marta,
Maria escolheu a boa parte. Eu já escutei alguém dizer que a diversidade é o tempero da vida. E é interessante mesmo. Vocês já perceberam que entre um casal, entre uma família, sempre tem alguém mais calmo? Tem um mais agitado, outro mais calminho, né? No trabalho também é assim. Eu trabalho com a equipe lá na escola, né? As mais próximas de mim, as coordenadoras. Eu sou diretora aqui numa escola. E aí, uma das coordenadoras dizem assim: olha, nós somos as 3 mosqueteiras. Eu sou o fogo, você é a água e a outra é a terra. Porque uma é bem agitadinha, a gente chama ela até de abelhinha. A outra é bem pé no chão e elas dizem que eu sou a água, para acalmar tudo. Eu acho bem interessante. Então, Maria era dessa forma. Maria era assim, era, vamos dizer, a luz do sol em meio aos trovões. Sabe? Ela era aquela pessoa assim, que deslizava pela vida. Se ela fosse colher flores, por exemplo, primeiro ela cheirava as rosas, admirava, para depois colher. Era o contrário de Marta. Se Marta fosse colher flores, ela já chegava ali apressada, já cortando os talos e ajeitando e já colocando no jarro. Né? Totalmente o contrário. Mas aí, irmãos, não há como dizer que uma ou outra é errada, está certa ou errada. Nós somos diferentes. Deus nos criou diferentes, com personalidades diferentes. E cada um tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. É interessante que quando Jesus corrigiu Marta, ele não disse: Marta, por que você não é igual a Maria? Seja igual a Maria. Ele não disse isso. Jesus simplesmente disse: Maria escolheu a boa parte. Ele nunca disse que Marta seria Maria e nem que Maria seria Marta. Simplesmente ele disse: Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte, irmãos, está disponível a cada um de nós. Amém? Maria, ela nunca tinha ouvido alguém falar como Jesus. Por isso que ela estava tão admirada. Não é? E cada vez mais ela se move para chegar mais perto de Jesus. Não é? Segurando ali em seus braços um cântaro, na linguagem de hoje um pote talvez. Não é? De repente ela estava indo buscar água ou vinho, mas quando ouviu Jesus, não conseguiu mais se desgrudar dele. Não é? E como eu já falei, naquela época não era costume uma mulher se sentar com um grupo de homens, mas a palavra de Jesus acolheu aquela mulher. Por meio dessa história, irmãos, a gente vê a luta que enfrentamos todos os dias, quando o trabalho e a adoração entram em conflito. Parte de nós é Maria. A gente quer adorar todos os dias, mas quando vem o trabalho, não é? A adoração entra em conflito. Desejamos sentar aos pés de Jesus, mas os problemas da vida, a correria, nos impede de fazer isso. Mas parte de nós é Marta. Há tantas coisas para fazer, tantas necessidades que nos cercam. Mas um telefone toca, precisamos olhar o zap, temos uma agenda a cumprir, temos um almoço nos esperando, e aí, não é, poderíamos chamar de tirania do urgente. Aí a gente mistura o urgente com o necessário. E vivemos nessa tensão constante entre o urgente e o necessário, entre nosso compromisso de última hora e o importante. Então, a gente está, a todo momento, invertendo os papéis entre o importante e o urgente. Não é?
E muitas vezes, as 24 horas do dia passam e a gente se dá conta que não cumprimos toda a nossa agenda. Não é? E vamos deixando o necessário para depois e vamos fazendo o que é urgente. As horas extras de oração vão ficando para depois, o estudo da Bíblia, a oração e as tarefas urgentes vão tomando conta, vão tomando lugar do que é necessário. Temos uma casa para administrar, temos um marido ou uma esposa para amar, um filho para cuidar, um cachorro para dar comida, não é? É muita coisa. Compromissos na igreja, no trabalho. E como encontrar tempo para escolher a melhor parte? Como encontrarmos tempo para seguir Maria até os pés de Jesus? Onde encontramos energia para servir ao Senhor? Jesus é o nosso exemplo. Jesus, ele nunca estava apressado, porque ele sabia onde ia. E ele disse aos seus discípulos: apenas faça o que eu faço. Esta é a intimidade que Jesus nos convida a compartilhar. Convida-nos a conhecê-lo e a vê-lo tão claramente que quando olharmos para ele, veremos a face do próprio Deus. Jesus nos chama para vir, como acolheu Maria, para se assentar aos seus pés na sala de estar. Assim como convidou Marta para deixar a cozinha por um instante e usufruir da melhor parte. O Salvador, ele nos aceita da maneira que estamos. Mas ele tem tanto amor por nós, irmãos, que é impossível a gente continuar como somos quando nos aproximamos de Jesus. Ele tem tanto amor por nós, ele nos ama tanto para permitir que continuemos da mesma forma. E ao final de tudo, Marta não põe de lado sua personalidade. Ela continua sendo uma boa anfitriã, ela não desiste dos seus hobbies e nem tenta ser igual a Maria. Marta percebe a repreensão de Jesus e aprende que há o momento de trabalhar e o momento de adorar. E a Marta que vemos mais tarde nos evangelhos não é mais inquieta como era antes, não é mais ressentida, mas é cheia de fé e confiança. E essa fé e confiança a gente só adquire aos pés de Jesus. A gente vê isso no relato da morte do seu irmão Lázaro. Quando Jesus chega a Betânia, é Marta e não Maria que corre ao encontro de Jesus. Maria também mudou. Embora sua natureza contemplativa faça dela uma adoradora nata, também a deixa vulnerável ao desespero. Quando o seu irmão Lázaro morre, ela tende a ser inundada pela tristeza e paralisia das suas dúvidas. Mas no final, quando Jesus se aproxima, ela coloca em ação o que aprendeu enquanto adorava ao Senhor. É impossível estar aos pés de Jesus e não ser transformado. A escolha que Deus ofereceu a essas duas irmãs diferentes é exatamente o que Ele oferece a cada um de nós. Ele nos convida cada dia, cada hora, a virmos descansar, passar tempo do seu lado, a ter essa intimidade com Ele na sala de estar. Intimidade que nos propicia ouvir a voz do Pai e entender a sua vontade. Amém, irmãos? Na sala de estar é onde tudo começa, aos pés de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Podemos ficar de pé? Temos um hino antes, Jefferson? Temos um hino? Então vamos cantar o hino e logo mais orar.
Amém. Glória a Deus. Oremos. Querido Deus, nosso serviço nos deixa muitas vezes preocupados e irritados, Senhor. Servimos sem viver em verdadeira comunhão contigo. Senhor, nós sabemos que precisamos estar aos teus pés e ouvir os teus ensinamentos, Senhor. E muitas vezes não o fazemos. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes termos tentado dar conta do recado sozinhos. Transforma, Senhor, as nossas vidas por inteiro. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém.